para apresentar aqui a proposta, né, do nosso encontro de hoje. Esse é o terceiro webinário, quer dizer, o segundo webinário. A gente teve um seminário presencial no Congresso Internacional de Educação Ambiental Lusófono, em Manaus. Depois fizemos uma rodada, o primeiro ciclo de webinários de apresentações de referência de centros de educação e cooperação socioambiental, centros de educação ambiental e salas verdes do Brasil. Foram 5 dias de apresentações, mais de 40 apresentações, gerando quase 12 horas, mais de 12 horas de gravação, que está disponível no YouTube do Ministério do Meio Ambiente, que vocês podem, se tiverem interesse, acessar e ver as experiências do Brasil inteiro, né, de todas as regiões. Esse material está disponível para consulta, para síntese, para reflexões. Se vocês quiserem também escrever algo sobre educação ambiental, olhando essas experiências também, eu acho que é uma proposta interessante fazer sínteses sobre o que foi apresentado, né, as propostas, as referências, as metodologias. E hoje a gente entra, então, numa terceira fase, que é um webinário de diálogos, né? Então, a gente quer escutar vocês, a gente quer escutar os principais entraves, né, para vocês fazerem ações de referência nos territórios, ações de educação ambiental. Então, basicamente, a gente quer criar um canal de escuta, um canal de escuta ativa, onde a gente possa escutar vocês e sintetizar, né? Fazer uma síntese das reflexões para que essa síntese possa chegar na gestão pública, no Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que possa servir para pensar a Política Nacional de Educação Ambiental, a construção, né, da Política Nacional de Centros de Educação Ambiental. Enfim, é um momento muito importante, um momento de escuta e de síntese. Então, a proposta metodológica é o seguinte: o objetivo é esse. Então, o objetivo central do encontro é escutar as pessoas que estão desenvolvendo ações de referência à educação ambiental nos territórios, escutar os entraves, né, os problemas que vocês encontram nos territórios, apesar dos problemas, como vocês estão conseguindo avançar com a educação ambiental nos territórios e quais são as propostas de vocês para que a ação fique mais efetiva. Então, são basicamente 3 perguntas, onde vocês vão responder e vão sintetizar as perguntas. A gente criou aqui um documento editável, onde a gente vai criar as salas. Então, metodologicamente, vai funcionar da seguinte maneira: o professor Marcos Sorrentino vai fazer uma fala, o diretor do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, fazer uma fala que ele vai usar aí o tempo que for necessário para fazer a síntese que ele acha interessante, mas a gente combinou aqui em torno de 20 minutos, pode ser que ele termine antes. E aí depois a gente vai ser dividido em salas. Aí nas salas a gente vai fazer a discussão, né? Cada grupo vai fazer uma discussão dos entraves e de como está conseguindo fazer educação ambiental e das propostas, e depois a gente volta para a plenária para apresentar as sínteses. Então, tem cada sala vai ter um relator, uma relatora que vai apresentar a síntese para o grupo. E aí a gente encaminhou o e-mail solicitando, né, encarecidamente, que vocês autorizassem a gravação do início e da plenária. Os debates nas salas não vão ser gravadas. Então, vocês podem ficar tranquilos. O que vai ser gravado na plenária, né, na apresentação, na síntese. Tá? Essa é uma proposta de escutativa, ela não é a única, né? Outros caminhos, outras formas de promover essa escuta ainda vão ser feitas, com certeza. Essa é mais uma. E eu agradeço enormemente a presença de vocês. Eu sei que muita gente ainda vai entrar no meio do caminho, mas aqui já temos um número considerável, né? Pessoas do Brasil inteiro aqui, que
a gente já consegue ver. Enfim, eu agradeço muito a presença de vocês e bom trabalho. Espero que nós possamos realizar uma síntese importante e que essa síntese possa ser refletida, né, e ser promovida novas ações de educação ambiental no Brasil. Tá? Alguma pergunta antes de a gente passar a palavra para o Marcos? Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma questão? Não, acho que... Professor, são 10h09 aqui no meu relógio. Se você quiser, acho que a gente pode começar. Rafael, a Ana levantou a mão. Ana, você quer perguntar? Não, Ana foi sem querer. Ana Revis Ilhas dos Lobos. Você pode Não, abrir ela seu falou que áudio. não. Ela falou que não, Emanuel. Ela já acenou aqui que foi sem querer. Ah, tá. Então foi outra Ana que levantou a mão, mas foi sem querer também. Agora entendi. Bom dia a todos. Eu me chamo Emanuel Victor. Eu sou o responsável técnico. Trabalho com o Rafael, sou parceiro dele na UFRJ. E vou auxiliar durante todo o processo aqui para que a gente consiga, né, cumprir todas as etapas sem muitos problemas técnicos. Então, professor Marcos, né? Isso. Você vai usar slides? Não. Vai usar apenas a fala, né? Isso. Ok, então. Então, eu não preciso tornar o seu usuário apresentador para poder apresentar slides. É só para eu saber, tecnicamente, a gente precisa fazer isso. Quando alguém for apresentar alguma coisa, é só me avisar. Tá bom. À vontade, Rafael. Professor, eu acho que é isso. São 10h11, né? Vamos ter o prazer de te escutar, tá? Uma honra. Eu sou seu aluno, eterno aluno. Você é uma referência na educação ambiental. Eu já li muito referência aqui para o meu grupo de pesquisa. Então, a palavra é sua. Beleza. Obrigado, Rafael. Quero iniciar cumprimentando, né, essa iniciativa que o Rafael e a equipe de Salas Verdes e Centros de Educação e Cooperação Socioambiental aqui do Ministério provocou e está implementando, né? Já no Congresso em Manaus, no 8º Congresso de Países de Língua Portuguesa e a Galícia, nós tivemos um encontro muito potente e depois os webinários, né, que propiciaram a gravação de uma mensagem da nossa ministra explicitando a compreensão desse ministério sobre a importância, a necessidade desses centros, desses pontos de parada, desses pontos de encontro, desses pontos de reflexão sobre a questão ambiental, se constituindo como importantes espaços educacionais, né? Espaços educativos, espaços que promovem mudanças de comportamento, mudanças culturais, e é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui em 15, 20 minutos. Peço que me avise. Não, mas tá fácil aqui, o reloginho no computador fica fácil de ver. 10h30, mais ou menos, eu pretendo estar parando. Então, primeiro ponto que eu acredito sempre importante enfatizar: não resta dúvida que a problemática socioambiental é relevante. Primeiro, que é uma problemática e não um problema, é um conjunto de problemas interligados. É como falavam na época da pandemia, que ela já era uma findemia, né? Que ela não se resolve somente com o combate do vírus ou somente com uma medida de profilaxia, mas é um conjunto de situações interligadas que ocasionaram a pandemia e ocasionarão outras pandemias se nós não compreendermos a pandemia como sindemia.
eu diria, no campo ambiental, cada problema que nos motiva a entrar na área ambiental, seja resíduo sólido, seja a contaminação dos corpos d'água, seja o desmatamento, seja a causa animal, cada um desses problemas, né, eles se constituem parte de uma grande problemática socioambiental que aflige a humanidade na contemporaneidade. E aí, historicamente, nós podemos recuar no tempo e visualizar as origens dessa situação que nós vivemos nos dias atuais. E, conjunturalmente, nós podemos fazer análises geopolíticas, análises de contexto de cada sociedade, em cada sociedade, para também compreender o que é a problemática socioambiental. E a relevância dela está em conteste com, por exemplo, as mudanças do clima, com a erosão da biodiversidade, com a degradação dos solos, a desertificação, que é vivenciada de forma midiática e ao vivo em todo o planeta. Então, essas emergências, para ficar apenas nas 3 que resultaram em convenções na Rio 92, tornam extremamente importante dialogarmos sobre como enfrentar, né, ou como nos comportarmos diante dessa problemática socioambiental. A Rio 92 foi importante nesse sentido, porque significou que chefes de Estado-nação em todo o planeta estavam compreendendo isso, que a diplomacia internacional estava compreendendo isso, a relevância disso. No entanto, não foi suficiente para mudar comportamentos. Eu digo sempre, né, que assim como nos anos 70 nós, ambientalistas, fomos importantes para enunciar que a problemática socioambiental não era uma questão de moda, que ela tinha vindo para ficar, e muitos disseram que nós éramos loucos, românticos, bicho-grilo, radicais, que a problemática socioambiental não era algo tão grave, né? Assim como a problemática do trânsito, a problemática tantas questões que estão no nosso cotidiano, a questão socioambiental era mais uma. Tanto é que nós tivemos muitas negativas no século passado de inclusão com visibilidade para a questão ambiental, para a educação ambiental, para a questão socioambiental. E nós reivindicávamos atenção específica e não conseguimos. E agora, por exemplo, no plano decenal de educação, que o Ministério da Educação enviou a proposta para o Parlamento brasileiro, e a pressão da sociedade e das sociedades planetárias estão fazendo os parlamentares visualizarem que tem sim que incluir um objetivo específico de educação ambiental. Até então, até 2 meses atrás, a leitura era de um plano nacional decenal para os sistemas de ensino, sem um objetivo específico entre os 17 que estavam encaminhados pelo MEC, focado em educação ambiental. Agora, o relator nos chamou semana passada lá para dizer que ele está fortemente propenso a incluir educação ambiental como um objetivo no plano decenal de educação nacional. E a gente espera que isso aconteça também nos planos estaduais de educação e nos planos municipais de educação. Ligou aqui um dia desses uma técnica, uma gestora de uma prefeitura municipal, dizendo a briga que ela estava tendo que fazer lá dentro com os gestores da prefeitura para que no plano municipal de educação tivesse um objetivo focado em educação ambiental. Então eu cito isso apenas como exemplo de uma mudança de comportamento, de percepção e de desdobramento nas nossas práticas cotidianas. Então, a questão ambiental é relevante
e ela é uma problemática que precisa ser compreendida como tal, em toda a sua complexidade. E essa compreensão da complexidade não pode nos imobilizar. Muito pelo contrário, ela precisa potencializar o nosso agir. E isso é muito difícil, porque quando a gente está num porto seguro, no conforto de alguma situação, dizer que tudo precisa modificar, que o nosso modo de ser e estar no planeta precisa ser muito diferente, que o nosso modo de produzir e consumir precisa ser muito diferente, que os nossos pressupostos culturais precisam ser muito diferentes para nós conseguirmos mudar o rumo da trajetória dos humanos neste planeta, é melhor varrer para baixo do tapete, é melhor falar, espera aí que eu vejo isso depois, ou para que eu quero descer, né? Como o Ailton Krenak relatava sobre as palestras dele e a reação dos jovens diante do quadro preocupante que ele delineava para as pessoas compreenderem que quando nós falamos de problemática socioambiental, nós estamos falando de valores, estamos falando de propósitos existenciais, estamos falando de males que afligem a nossa civilização, que estão para muito além da própria erosão da biodiversidade, da mudança do clima e da desertificação, né? Como se isso já não fosse muito, mas há questões mais profundas ainda a serem mexidas, a serem tratadas. E essa é a missão da educação ambiental, é conseguir disputar espaço nas políticas públicas para que elas dediquem tempo, atenção, recursos, prioridades para a questão ambiental. E é também conseguir ali no nosso trabalhinho cotidiano, com nós mesmos, né, mudando o comportamento, com os resíduos sólidos urbanos, com o consumo de água, na nossa relação com a vizinhança. Então, a educação ambiental tem uma tarefa muito ampla. Ela envolve da ação local às políticas públicas internacionais. A COP30 é uma demonstração disso. A educação ambiental ela envolve de questões materiais muito objetivas e concretas, né, como a erosão do solo, como o corte da vegetação, as queimadas, e questões subjetivas muito difíceis de serem mensuradas, de serem visualizadas coletivamente. Daí a necessidade de nós termos pactuações que permitam enfrentar essa problemática de A a Z. E no nosso ponto de vista, aqui no Ministério do Meio Ambiente, para isso ser feito, nós precisamos desde dar visibilidade por meio de comunicação, informação, processos educomunicativos, processos de campanha, de marketing, que dê ampla visibilidade à problemática para que todos aqueles e aquelas que ainda não ouviram o passarinho cantar, que ainda não se aperceberam da gravidade do problema, se apercebam e queiram se envolver com isso, até a ação de acolhimento dessas pessoas para que elas se potencializem para o agir. Porque a campanha, a informação, a comunicação, muitas vezes impotencializa, muitas vezes deixa as pessoas impotentes diante do tamanho do problema. Ontem mesmo eu estava fazendo uma palestra na UNB sobre ciência da paz, e uma menina, uma jovem estudante, falou isso, que ela, diante dos problemas ambientais, se sente tão pequena que ela não sabe o que fazer, né? E esse, de certa forma, é o sentimento que aflige a todos nós, né? COP30 é uma forma de agir na arena internacional, mas quem de nós vai para a COP30? E quem for, como é que se sente potente para incidir nos acordos internacionais? Então, esse sentimento de impotência precisa ser enfrentado. E aí que vem a importância das salas verdes, dos centros de educação e cooperação socioambiental, dos núcleos de aproximação de pessoas para a construção de uma agenda comum. A gente estamos trabalhando num mote aqui, a ideia é fazer uma campanha chamado A COP é Aqui.
A conferência das partes é aqui. As partes somos cada um de nós. E nós, como partes dessa problemática que aflige toda a humanidade, podemos e devemos pactuar, combinar, definir o que fazer, como é que a gente faz para resolver os problemas mais imediatos, compartilhados pelo grupo, como é que nós fazemos para construir os nossos sonhos e utopias compartilhados naquele grupo, e como é que a gente faz para dar escala, para escalar, como dizem alguns, essa solucionática, essa perspectiva que nós estamos colocando para a continuidade da vida humana nesse planeta. E sempre ciente que não há condição de continuar a vida humana sem que ela seja acompanhada de todas as demais vidas que existem aqui no planeta, né? Dos sistemas naturais, dos sistemas de suporte à vida, etc. Então, essa pactuação local é que precisa de pontos de acolhimento. As salas verdes é uma política do Ministério de Meio Ambiente de 1999, governo Fernando Henrique Cardoso. Teve altos e baixos, continuidades e descontinuidades e sobreviveu. Ela deu demonstração de resiliência, ela deu demonstração de ser uma política pública que foi compreendida pela sociedade e compreendida até pelos gestores de plantão, né? Os políticos que ocupam cargo como o que eu ocupo hoje, né? De cargos de confiança, e que não querem, só pela sua vaidade, colocar uma nova política, mas que compreendem a importância de uma política como a das salas verdes. Ela é uma Brastemp, é uma baita política? Não, não é. Ela é frágil, ela se desfez em grande parte durante um certo período, se recompôs, mas ela, nessa demonstração de resiliência, ela expressa uma expectativa que a sociedade tem de ter esses pontos de apoio para o acolhimento daqueles e daquelas que querem aprofundar na compreensão da problemática socioambiental. Então, a Sala Verde, o livro, ela simbolicamente expressa esse nosso desejo de construir conhecimento, de buscar informações, e expressa o nosso desejo do ponto de encontro, do espaço no qual nós podemos conversar com mais e mais pessoas. Em termos de política pública, nós temos a compreensão que 300, pouco menos de 300 salas verdes que temos hoje, agora vai ser aberta uma nova chamada para ampliarmos esse número de salas verdes, é inócuo, é muito pouco para um país com 5.700 municípios. Né? É muito pouco para uma sociedade de 210 milhões de pessoas. Então, nós precisamos multiplicar por muito as salas verdes, mas garantindo um padrão de qualidade, garantindo uma oportunidade de cada uma das salas verdes aprender com as demais, com essas que sobreviveram ao longo do tempo e com as novas que vão chegando. E com a diversidade de salas verdes e de comportamentos, de projetos político-pedagógicos, etc. Nesse sentido é que nós procuramos, nessa gestão atual, delinear uma política de centros e núcleos de educação e cooperação socioambiental. Centros e núcleos que façam o mapeamento, o diagnóstico e o fortalecimento desses equipamentos de educação ambiental. Equipamento é um termo muito usado na Espanha, entre aqueles que lidam com educação ambiental. Na Política Nacional de Educação Ambiental da Espanha se usa esse conceito, Portugal também usa esse conceito, e ele é utilizado para nomear todas aquelas iniciativas, aqueles pontos de apoio para o fazer educador comprometido com a causa socioambiental. Então, pode ser considerado um equipamento de educação ambiental, um centro de interpretação da natureza numa unidade de conservação, pode ser interpretado como um equipamento de educação ambiental, um museu, um jardim botânico, um ponto de cultura dessa política que o Ministério da Cultura promove há mais de 20 anos. Então,
todos os equipamentos que promovem ou têm o potencial de promover educação ambiental podem ser considerados equipamentos de educação ambiental. Lá no norte de Portugal, tem um livro que eu ajudei na produção, mas que é uma pesquisadora, Margarida, de uma universidade lá do norte de Portugal, que teve a determinação de ir a vários equipamentos de de relatos da cultura local, de apresentação de produtos locais, do queijo, do vinho, né? Equipamentos de apresentação da geologia da região, e foi verificar em que medida essas iniciativas que tinham nos equipamentos eram compreendidas pelos seus promotores como iniciativas emuladoras de processos educadores socioambientalistas. E aí ela publicou um livro, e a intenção é, não sei se já foi materializada, ter em sites virtuais a facilidade para qualquer pessoa que fosse visitar aquela região no norte do Portugal, saber quais eram os equipamentos que poderiam ser conhecidos, visitados, como equipamentos de educação ambiental. E para a população da região, ser efetivamente um equipamento promotor de aproximação, de diálogos, de encontro, de compreensão sobre a importância daquela cultura local ou daquela geologia para a vida das pessoas, para a continuidade da vida da humanidade no planeta, etc, etc. Então, com esse exemplo sobre os equipamentos de educação ambiental, eu puxo o fio da meada para a necessidade de nós termos núcleos de nucleação de pessoas, instituições que ajudam a fazer esse trabalho de mapeamento, de diagnóstico e de potencialização da responsabilidade educadora de todos esses equipamentos dispersos em todo o tecido social. E esses núcleos, para funcionarem e terem vida longa, porque são núcleos informais, né, baseado apenas na vontade de aproximação das pessoas, né, eles podem até, num dado momento, decidir se formalizar, criar CNPJ, etc. Mas nós temos, enquanto governo central, buscado fortalecer a criação de centros de educação e cooperação socioambiental que façam isso em cada unidade federativa. Então, a nossa louca ambição aqui na política é ter recurso e condições de incentivar pelo menos 27 centros de educação e cooperação socioambiental que tenham duas missões centrais. Uma, que é incentivar os núcleos e os equipamentos em todo o Estado, e a outra missão é se articular com os demais centros no país, com a política nacional, para incidir nas políticas públicas, nas políticas internacionais, por exemplo, como Espanha e Portugal têm uma política de centros de educação ambiental, como é que a gente se conecta com eles? Como é que nós fortalecemos os outros 8 países de língua portuguesa, 7 países de língua portuguesa, a terem políticas de centros de educação e cooperação socioambiental? Como é que a gente expande isso para que as Nações Unidas, por exemplo, na COP30, tenha entre as suas deliberações um compromisso com a educação ambiental? Né? Bom, não vou desandar, dar exemplos aqui, eu prometi que parava por volta de 10h30, então eu encerro, e se vocês quiserem, se houver tempo, eu fico aqui disponível para responder alguma pergunta. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela sua fala. Enfim, anotei aqui várias coisas importantes. Vocês querem aproveitar para fazer alguma pergunta para o professor Marcos? Aproveitar que ele está aqui, porque depois ele tem uma agenda aí, né, bem agitada, e eu acho que não vai ficar aqui com a gente até o final. Alguém quer aproveitar, fazer uma pergunta?
Pessoal, se alguém não conseguir abrir o áudio para perguntar, pode lançar lá no chat que a gente lê a pergunta. Tá. Nós temos uma série de pessoas aqui com as mãos levantadas. Isso. Você consegue aí, Emanuel, ver quem é que levantou primeiro? Então, ele coloca na ordem aqui para mim, Vitória Tá. Viel. Tá, Vitória. Bom dia, não sei se vocês me escutam. Estamos escutando sim. Sim. Então, eu falo aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, né? Atualmente no CPEA, que é o Centro Permanente de Educação Ambiental de São Leopoldo, está numa unidade de conservação. Mas, na verdade, ele há muito tempo é um centro que não está, por assim dizer, catalogado, inscrito, enfim, ele tem uma legislação, mas ele não está ativo, digamos assim. Mas a gente continua trabalhando desde a sua criação. E o que eu estou buscando nesses encontros, né, com os diálogos, é saber como que a gente vai se inserir nisso tudo que o professor falou, né? É bem isso que a gente busca, né? Eu não sei se a gente vai ter um momento para, de repente, receber essas orientações, talvez essa chamada para a Sala Verde, fiquei bem empolgada com isso, né? Mas a intenção é como trazer à tona esses trabalhos que já existem, que estão funcionando, mas que talvez não têm visibilidade. Tanto que o professor falou quantas salas existem, né? Que são poucas no Brasil, enfim. Se a gente vai ter um momento, né, com explicações para isso, de como a gente vai poder fazer para escrever ou dar visibilidade, ou enfim, trazer à tona isso tudo que a gente faz nesses espaços. Obrigada pela oportunidade. Como é que você quer fazer, Rafael? Passamos um conjunto de perguntas para não tomar tanto tempo do trabalho em grupo, né? Eu acho que pode ser. Vamos fazer 3 perguntas. E aí, Tá pessoal, por favor, pedir para ser assim, bem, fazer o poder de síntese na pergunta, tá? E eu agradeço a pergunta da professora do Leopoldo do Rio Grande do Sul, muito importante. Então, vamos mais 2 aí, então. A próxima seria Mayra Ribeiro. Oi, é Maia. Bom dia. Que bom estar ouvindo vocês. E tudo bem, mano. Bem brevemente, que eu tenho conversado, né, um pouco com o Rafael, com o Sorrentino também, alguns outros colegas do DEA, sobre alguns feedbacks que eu tive aqui do pessoal em Santa Catarina. Senti que aconteceu assim que até aberto esse diálogo com os centros de educação ambiental, com núcleos e outros equipamentos, muitas pessoas acabaram ficando em dúvida. Eu sou considerada sempre, alguns que foram chamadas para os primeiros diálogos, para apresentar seus trabalhos, se sentiram que, nesse momento, então, eu estava sendo considerado um centro ou um equipamento de educação ambiental, né? Acho que a gente não tem muita aproximação com essa palavra equipamento, foi bem legal você ter colocado, Marcos. Mas existe uma expectativa, então, né, desse reconhecimento, que também está atrelado a isso que a colega colocou da visibilidade, né, mas entendo que também a importância do trabalho do Rafael em relação a essa busca de entender essa taxonomia, né, o que é, o que são, porque eu sinto que parece que às vezes a gente precisa de uma orientação maior em relação a como ser, né, se tem uma estrutura, um PPP para a gente seguir, como que a gente se conecta, se a gente forma em rede, se a gente se conecta em alguma plataforma, por exemplo, a gente tem o Monitora EA, né, como que a gente vai ganhando estrutura física, político-pedagógica, mas também comunicativa, né, até para avançar, como tu coloca, do local, inclusive até o global em relação a PPP, as políticas públicas de educação ambiental, né. Então, acho que foi bem interessante esse trabalho, está sendo bem importante, porque está mexendo as bases. E aí agora é como que a gente, na base, né, se conecta e se entende, se reconhece, porque acho que primeiro é um auto-reconhecimento, porque às vezes a gente não consegue o reconhecimento no próprio município, né? A gente tem várias escolas aqui, ou
equipamentos, agora estou pegada essa palavra, que estão ligadas ao Estado, né, seja no nível municipal, estadual ou federal, mas que não tenham reconhecimento interno, né, nessas instâncias. Então, como que a gente se consegue manter uma autodeterminação, uma autonomia, mesmo sem recursos, apesar de todos os desafios, né, que a educação ambiental vivencia, mas como que a gente consegue fortalecer, tentar de base, se manter e avançar. Então, não é bem uma pergunta, mas, né, acho que pontos de reflexão. Obrigada. Muito bom, Maia. Manuel, qual é o próximo? Seria Kátia Izaguirre. Olá, bom dia. Professor Marcos, satisfação me ver e ouvir. Eu queria colocar uma questão, justamente para saber sua opinião, acerca do que seria, na sua opinião, uma questão central para ser levada para as negociações internacionais da COP30 no tema da educação ambiental. E muito obrigada por compartilhar com a gente seus conhecimentos. Legal. Posso já ir, né, Rafael? Começando então pela Kátia, que traz uma questão diferenciada. Eu, de fato, considero que nós devemos focar em algo central para não nos dispersarmos, porque tem muitas coisas. O que nós temos enunciado como central é que as Nações Unidas, né, essa pactuação, delibere que todas as NDCs, né, todos os compromissos que cada país deve estabelecer com o enfrentamento da mudança do clima, tenha, entre outros itens, o item de ter uma estratégia, um plano, uma política, um programa nacional de educação ambiental. Então, como é muito diferenciado o que cada Estado-nação tem, então essa determinação, né, ou essa recomendação, né, porque eles têm dificuldades de dizer o que pode ser determinado, mas as NDCs é aquilo que o país se propõe a fazer. E, então, que cada país enuncie o seu compromisso de fazer no próximo período, né, a sua estratégia nacional, a política, o programa nacional de educação ambiental. Então, esse seria o mínimo divisor comum, né? Para além dele, a gente tem expectativa em relação a esses centros, núcleos e equipamentos que garantem capilaridade. A nossa expectativa é que a estratégia nacional, a política, o programa, quando junta a massa crítica de um país para pensar a estratégia nacional, vai automaticamente as pessoas se colocarem o desafio de não fazer uma educação ambiental elitista, que é definida a poucas mãos, a poucas cabeças, mas que tenha capilaridade em todo o tecido social. E aí vem esse desafio, como é que se garante capilaridade? Então, as duas perguntas que foram feitas pela Vitória e pela Maia, elas nos questionam isso. Né? Como é que, no Brasil, um país que há mais de 40 anos fala em educação ambiental, pelo menos há mais de 40 anos, eu lembro, nos anos 70, eu era estudante universitário e a gente já falava em educação ambiental. Então, a gente pode dizer, há 50 anos se fala em educação ambiental e ainda nós temos alguns avanços significativos. Nós temos política, nós temos programa, nós temos comitê, órgão gestor da política nacional, comitê assessor, nós temos as CIEAs em cada unidade federativa, já há municípios que criaram as suas CIEAs, comissões interinstitucionais de educação ambiental, as universidades, as instituições de educação superior têm trabalhos com educação ambiental, mas tudo isso ainda nós estamos perdendo de goleada para degradação. Então, nós não estamos bem-sucedidos nessa nossa política, né? Apesar de termos a nossa política, programa, estratégia nacional de educação ambiental, não é suficiente. O aprendizado que nós temos tido no sentido de buscar essa suficiência, esse vigor da educação ambiental, é o do percolar no tecido social, do estar presente, enraizado em todo o tecido social e com continuidade
né, essa educação ambiental de 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que para porque acaba o dinheiro, porque acaba a vontade do gestor público, ou do presidente da ONG, ou do reitor da universidade, ela precisa ser superada. A gente precisa de... Educação precisa ser processo continuado, permanente, que entre por todos os poros, ainda mais quando é educação não conteudista, não focada só em transmissão de conteúdo, mas educação focada em mudança de comportamento, em mudança de valores, ela precisa ser permanente, continuada, articulada e com a totalidade das pessoas de cada território ao qual ela se destina. Então, para isso acontecer, nós estamos nesse desafio de, por um lado, dar visibilidade, e aí a plataforma Monitorear de Educação Ambiental está ganhando musculatura, né? Já tem 10 anos quase de construção, está se firmando como uma referência para muita gente que está fazendo políticas públicas, por colocar indicadores, por colocar a perspectiva de avaliação da educação ambiental. Na plataforma agora nós colocamos uma aba de cadastro de centros, núcleos e salas verdes, então isso vai georreferenciando e dando visibilidade às iniciativas de educação ambiental e a esses pontos de parada da educação ambiental, e com a perspectiva de oportunamente a gente poder fazer avaliação, né? Hoje tudo no Monitorear é autodeclaratório. Então, o que vai permitir a um centro, a um agrupamento de pessoas, uma sala verde, dizer se é um equipamento, se é um núcleo, se é um centro, nesse momento é a autodeclaração. O que a gente está fazendo é colocando referências para quem for se autodeclarar, dizer, bom, segundo esse referencial, nós nos constituímos como um núcleo, ou como um equipamento, ou como um centro de educação ambiental que faz isso, isso e isso, que está localizado em tal lugar, etc. Nós podemos, à medida em que isso for amadurecendo e for sendo apoderado pela sociedade como uma referência, começar a criar critérios de selo, de certificação, de atribuir um selo de núcleo, de equipamento, de centro de educação e cooperação socioambiental. Mas aí é importante que as pessoas tenham essa referência. Então, nós estamos, já tramitou no nosso jurídico, e estamos na expectativa que a ministra assine uma portaria com essa taxonomia de equipamentos de centros de educação ambiental, né? E considerando no nome genérico Centro de Educação Ambiental, essas 3 modalidades que eu falei aqui. Eu acho que é isso, né? Aí, a sala verde, para ser uma sala verde, ela tem que ter um projeto político-pedagógico, tem que ter uma equipe, tem que ter um local e tem que ter algum tipo de recurso que possa garantir o seu funcionamento. Então, quando a gente solta os editais, nós pedimos para as pessoas apresentarem isso, o projeto político-pedagógico, em que local ela funciona, qual é a equipe que vai fazê-la funcionar e se tem, né, de onde vem o recurso. Em geral, tem alguma instituição que banca a sala verde. Então, o Senado brasileiro, por exemplo, tem uma sala verde aqui na esplanada dos ministérios, dentro de um viveiro de mudas. Eu achei super legal que os nossos senadores da República tenham, de uma forma ou de outra, consentido para ter uma sala verde dentro do Senado Federal. Muitas universidades, institutos federais e outras instituições acolhem sala verde. E aí elas têm um projeto político-pedagógico, mas, em geral, elas têm pouquíssimo recurso, muito aquém daquilo que elas precisam ter para funcionar bem. Né? Como a Vitória falou, lá em São Leopoldo, eles têm o CPEA, que é um centro de educação ambiental, e eles podem falar, nós queremos ter uma sala verde também para ampliar a nossa musculatura, mas certamente as dificuldades que o CPEA enfrenta, a sala verde enfrentará, de recurso, de reconhecimento na prefeitura, de reconhecimento
com os sociais do município. Então, isso a forma que o governo federal hoje tem e é buscar parceria com governos estaduais para juntos fortalecermos essas iniciativas ou com governos municipais para que eles ganhem legitimidade e capacidade de captar recursos. Hoje, nós não temos nenhum edital para distribuir recursos, né, destinar recursos para as salas verdes, nem para os núcleos. Mas lá no Paraná, por exemplo, uma grande empresa se apoderou da política de núcleos de educação e cooperação socioambiental e destina recurso para cada um dos 20 núcleos que foram criados junto aos 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul. A intenção é essa. Eu tive recentemente na Bahia, conversando com o secretário de Meio Ambiente da Bahia, para podermos chegar nos 417 municípios baianos, termos parceria com os, acho que 27 territórios de identidade que há 20 anos o governo da Bahia investe como estratégia de descentralização da política ambiental. Eles descentralizaram precipitadamente ou não, né, mas tiveram a determinação de descentralizar o licenciamento ambiental, a fiscalização, e aí, em cada território de identidade, eles procuram potencializar aquele conjunto de municípios com a destinação de recursos para fazer várias coisas que viabilizem município de 2.000, de 4.000, de 10.000 habitantes conseguir fazer licenciamento, fiscalização. Nós estamos tentando colar nessa política do governo da Bahia a perspectiva da educação ambiental. Então, nos 27 territórios de identidade, termos educadoras, educadores, equipe que apoiam o processo de cada município ter política municipal, programa municipal, se possível um fundo municipal de educação ambiental, permitindo essa capilaridade no município. Desculpem, eu falei demais de novo, mas acho que as 3 perguntas provocaram essas reflexões aqui. Professor, tem só mais uma pergunta para depois a gente passar para a próxima etapa, é da Roberta Cordeiro. Ela pergunta: há como se pensar no apoio incentivado fiscal às salas verdes, conforme acontece com a cultura e o esporte e ações sociais? É o nosso sonho de consumo, Roberta. É maravilhosa a política do Ministério da Cultura. Graças à lei Aldir Blanc e a outra lei, Paulo Gustavo, né? Eles têm um recurso substantivo que chega nos municípios por meio de uma política de governo central que estabelece as grandes diretrizes, e aí o Estado e os municípios podem fazer editais que descentralizam recursos para grupos de teatro, grupos de diferentes manifestações culturais. Eu acredito que essa é uma política pública de qualidade. O que nos falta ainda para avançar nessa direção é encontrar fonte de recursos. Se a gente conseguir que ou dinheiro de multas ambientais ou algum tipo de recurso público seja canalizado para a educação ambiental, eu acredito que essa é a melhor forma de fazer gestão de política pública que chegue lá na ponta da sociedade. E aí, as salas verdes, os equipamentos de educação ambiental estarem já pulsando, já com história e credenciados para captar esse recurso. Perfeito, Marcos. Então, olha, Marcos, eu agradeço enormemente sua paciência, sua dedicação nessa manhã. E a gente vai, então, dar continuidade ao nosso webinário. Nesse momento, então, a gente vai se reunir em salas e a gente vai... Então, Rafael, só agradecer, porque sou eu que devo agradecer a você e a toda a equipe aí da universidade por essa iniciativa e dizer que eu não vou ficar com vocês até o final, mas tenho esse compromisso com o Rafael depois de receber as anotações, as gravações, para a gente ver como é que
vocês estão pautando o gestor público, pago com dinheiro público, para fazer aquilo que vocês detectam como prioridade. Tá bom? Um abraço e até breve. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Bom trabalho aí. Tchau, obrigado. Bom, perfeito, pessoal. Então, a gente vai para a próxima etapa, que é poder de síntese, né? Então, a gente vai se organizar aqui em salas. A gente está com uma equipe aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quero agradecer imensamente o apoio técnico do Emanuel, Vitor Gotardo, e dos estudantes aqui da Biologia da FRJ e Ciências Ambientais. Tem alunos de mestrado, doutorado aqui com a gente nos apoiando. Eles vão ficar nas salas. Então, vamos criar 5 salas, vocês vão ser encaminhados aleatoriamente para essas salas. Né? Nas salas, nós vamos compartilhar um documento com 3 perguntas simples de entraves da educação ambiental nos territórios. A outra apesar dos entraves, como vocês estão conseguindo desenvolver, e eu acho que a principal quais são as propostas de vocês para avançar na educação ambiental. Já tem uma proposta da Roberta aqui super interessante. Essa proposta da Roberta já está anotada, ela já vai para o documento que vai ser entregue para o Departamento de Educação Ambiental. Então, é uma proposta de a gente escutar vocês que estão na ponta, desenvolvendo ações, e essa é uma escutativa. Então, o que vocês promoverem de reflexão, de proposta, vai ser encaminhada, né, para a equipe lá do DEA, que vai se debruçar, enfim, de repente vão vir algumas ideias. Eu acho essa ideia da Roberta aqui sensacional. Eu realmente vi essa mudança acontecer no território aqui onde eu estou localizado, questão de grupos produzindo audiovisual. Então, assim, não tinha muitos grupos, agora a gente já está vendo uma série de produções locais, assim, muito importantes para a formação da memória, da cultura local. Então, assim, eu acho que é uma proposta bem robusta, bem interessante que a Roberta trouxe. E aí, com certeza, vocês também têm muitas soluções, têm muitas propostas, sejam então criativos e com poder de síntese. Então é isso, a gente vai para as salas, aleatoriamente vocês vão se encontrar, aí vão debater, tem um documento para vocês colocarem no tópico, depois a relatora faz a apresentação do que vocês pensaram e a gente encerra, tá? Se vocês tiverem interesse, a gente vai disponibilizar também a gravação desse material, tá bom? Alguma Rafael, dúvida? Antes da gente iniciar as salas, eu preciso passar só uma orientação rápida para todo mundo, tá? Vai lá. Bom, essa plataforma aqui, ela vai permitir a gente criar salas auxiliares, e todos vocês vão ser enviados para essas salas auxiliares automaticamente. As salas auxiliares, elas se parecem exatamente como essa que vocês estão aqui agora, tá bom? Tem o chat, tem a lista de participantes, tudo igualzinho. E lá vocês vão interagir entre si, vocês vão poder abrir câmera e microfone novamente, e só tem uma pequena diferença. Ela tem tempo, Rafael, vai ser de 60 minutos? Então, as salas têm tempo, elas terão 60 minutos de duração, e após a finalização delas, elas vão fechar automaticamente e todo mundo vai ser trazido de volta para cá, para a sala principal, ok? Então, vocês vão notar que vai ser... Diga. Vamos botar 40 minutos para não comprometer o almoço das pessoas. Ok, sem problema. Em relação ao tempo, não tem problema, só estou deixando claro para eles que a sala cria-se uma janela nova no seu navegador, você vai ser enviado para lá, e assim que lá finalizar, você é trazido de volta para cá. Então, notem a questão de permitir, na hora que o navegador pedir, permitir câmera e áudio, para vocês não ficarem sem conseguir ouvir a gente ou abrir a câmera, eventualmente, ok? Bom, Rafael, vou passar mais alguma instrução ou a gente pode iniciar? Não, então é isso, gente. São 40 minutos, são questões bem objetivas, assim, aí todo mundo pode escrever direto as suas ideias nesse documento que vai ser compartilhado lá na sala. E se você não precisa nem falar todas as coisas, cada um pode preencher ali de sua maneira.
Mas é isso, cada grupo vai ter esse momento de diálogo. Então, são 40 minutos, são 3 questões bem rápidas, e depois a gente volta aqui para fazer essa apresentação final, ver quais as contribuições de vocês. Tá? Agradeço mais uma vez a participação e envolvimento de vocês aí para melhorar a política pública de educação ambiental no nosso país tão rico, tão maravilhoso. Então, Manuel, manda ver com você, cara. Tá, lembrando que durante esse período, nossos monitores e nós vamos visitar as salas para poder checar se está tudo ok, se alguém tiver alguma dúvida técnica, para poder auxiliar, ok? Rafael, o seu áudio está no mudo, você falou alguma coisa? Não, falei aqui com a equipe. Tá, podemos iniciar as salas então? Pode sim. Bom, vamos iniciar aqui a criação das salas. São 5 salas, correto? Correto. 5 salas, 40 minutos de duração. E aí, criando agora. Bom, as pessoas agora estão sendo enviadas para as salas. A nossa sala principal aqui está se esvaziando. Gradualmente, até cumprir todo mundo. Os monitores podem escolher as salas, aí vocês se organizem entre vocês. Não, eles estão perguntando como que eles entram, os monitores. Então, vê aqui a lista de usuários. Já né? conseguiram. Eles estão aqui nessa sala aqui. Já conseguiram? Então, eles podem clicar em... Falta a Ana. A Ana Beatriz está aqui, a Ana principal ainda. Ó. Tá aguardando ela. Ana Beatriz não foi? Não. Espera aí que eu vou... Ana tá aqui. Gerenciar usuários. Ana Beatriz. Você é da onde, Ana? Vou ver uma sala aqui. Não. Eu sou de Curitiba, Legal. da sala da UTF. Ah, beleza. PQ. E aí, Rafael? Rafael. Beleza, cara. Vou colocar a Ana Beatriz na sala 5. Obrigada. Ana Beatriz. Só um instantinho que está carregando aqui. Rafael, os monitores conseguiram entrar? A Ana falou que a sala dela não está funcionando. O André entrou. Tem quantas pessoas? Tem uma pessoa. 3 pessoas. 4 pessoas na sala do André. A Ana conseguiu agora. A Ana Gomes, né? A Ana Beatriz que está aqui ainda. Beatriz. Pronto, foi. Deu uma travadinha aqui. Então, vamos lá, Rafa. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4 e sala 5. Deixa eu ver se ficou alguém. Acho que não ficou ninguém de fora, não, né? Iniciar usuários. Renata Bernardina. Ela parece que não está em nenhuma sala ainda. Karina Meirelles, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Carlos Mariano. Augusto Vasconcelos. Olá. Quem está falando? Oi, bom dia, eu sou Bárbara Calmon, sou da Rede Biomangue, de Lauro de Freitas, Bahia. Oi, a gente está na sala 5, como é que vai funcionar? Tem algum monitor que vai até lá para fazer junto com a gente a dinâmica, ou onde é que a gente acessa as perguntas? A gente vai
a gente vai destinar vocês às salas. As pessoas que não entraram automaticamente, a gente vai colocar agora manualmente. Então, show. eu estou procurando aqui o seu usuário para poder colocar numa sala. Rafael, Tá. Apresentou, então começar a ela falar. perguntou sobre os monitores estarem ajudando, né, no caso. Na sala verde. Manuel, me Tá. coloca na sala 5. Sim, eu estava na sala 5 Sala também. Eu estava lá e eu saí para pedir aqui ajuda. Sim, só um instante. Obrigada. Também aguardo orientação que nem a colega. Você é a Vitória, né? Isso mesmo. Eu vou colocar vocês duas na sala 5 e o Rafael foi para lá também. Aí vocês vão interagir com ele por lá. Obrigada. Só um instante, Vitória. Obrigada. Pessoal que está me escutando, vocês não conseguiram acesso a nenhuma sala até o momento, certo? Eu já estava. Tem alguém aqui com o nome de Secretaria Municipal? Eu já estava na sala 5. Eu já estava na sala 5, só estou aguardando ir para lá. Eu te enviei para lá, não apareceu aí para você não, a sala? Não, não apareceu aqui. Me dá um segundo que eu vou te enviar novamente, espera aí. Seu nome é? Meu nome é Bárbara, só que aqui eu para mim não está aparecendo. Está aparecendo esses números e letras aí, QX4. Entendi. Bom, Bárbara, eu vou te enviar para lá agora. Vamos ver se vai. Obrigada. Bárbara, será que não está aparecendo nenhuma janela extra aí no seu navegador? Você está pelo celular, né? Sim, estou no celular, não apareceu não. Deixa eu ver, salas de apoio. Você consegue... Sala 5, achei. Vou para lá então, obrigada. Ok, vê se você consegue entrar. Flávia Nascimento Ribeiro. Eu vou te colocar na sala 5 também. Só um instante, Flávia Nascimento. Ei, Emanuel, tudo bem? Bom dia. Eu não consegui ir para a sala também. Flávia, você está pelo computador ou pelo celular? Eu estou pelo celular. Tá, eu vou tentar te enviar agora. Verifique se não vai aparecer alguma notificação aí para você. Tá bom, tá, obrigada. Você acessar a sala 5. Tá, obrigada.
Você pode me direcionar para o grupo? Opa, quem está falando? É o Mariano, eu estou no grupo 5, só que eu entrei pelo celular agora, certo? Porque no computador estou com problema, só que eu estou com outra pessoa da nossa instituição que está participando. Eu queria que fosse acoplado dentro do mesmo grupo, se possível. E qual o nome da pessoa? É a Catarina. Catarina não, Karine. Catarina Meirelles. Karina Meirelles, isso? Isso. Você pode direcionar a gente no mesmo grupo? Porque eu estou no 5, certo? Você está entrando aqui pelo Secretaria Municipal, é isso? O seu nome que aparece aqui para mim? Isso. Secretaria Municipal, ok. Vou direcionar vocês agora. Só que eu sou da Premasse, certo? Da instituição. A Premasse, entendi. Espera aí só um instante. A Premasse. Porque eu acho que o link que eu estou entrando aqui é o que é da secretaria. Vou te enviar agora. Verifica aí se vai aparecer para você a notificação. Eu entro agora, né? Isso. Oi. Vitória? Isso. Eu acho que é sala 5. Eu tentei entrar pelo computador, entrei de novo, porque eu não estava conseguindo ver nada no celular. Você manteve o celular lá na sala ou você fechou lá e abriu pelo computador? Eu fechei tudo no celular, entrei pelo computador. Tudo. Isso. Tá, então agora você está falando comigo pelo computador, certo? Isso, Você estava na sala 5? Isso. Ok, Vitória viu, sala 5. Vai aparecer uma notificação aí para você ir para lá, para você aceitar alguma coisa do tipo. Fica atenta aí. Tá bom, obrigada. Nada. Quem mais agora? O chat. Vamos lá. Ana Brigada Santos. Compartilhar. Espera aí, deixa eu checar aqui seu usuário. Sim. Então, vê se você consegue fazer esse lance de compartilhar a tela. Cara, embaixo aí onde você mexe no controle de áudio e vídeo, tem um botão escrito compartilhar a tela.
Ele tem que estar habilitado para você. Você agora é o apresentador. Foi, então vamos fazer aqui. Conseguiu ver? Isso. Foi. Beleza. Sim, perfeito. Aqui, ó. Olha lá. A sala 1, sala 2, sala 3, Então, sala eles 4. pedem doce. Isso, perfeito. Se a gente O puder pessoal levar. já está retornando. Provavelmente vai ter artesanato também lá para a venda, né? É uma troca, né? A gente faz uma troca, né? E a gente precisa se organizar, né? Nos organizar aqui em como que a gente vai. Tá? E aí eu não sei como é que a gente pode fazer essa organização. Tem mais pessoas, né? Também, né? Mas eu acho que a gente coloca no grupo, coloca aí, a gente vê quem tem carro, quem pode, né? A gente sempre fazia isso com um ônibus, a gente pegava uma van e ia, né? Mas não é assim mais, né? Então agora a gente precisa dos nossos próprios transportes para ir. E é longe daqui, não é perto, né? A ideia é se encontrar aqui às 9. É isso, a gente pode combinar de encontrar aqui. Quem sabe um pouquinho antes, né? Uns 15 minutos antes, acho que é bom. Que horas está marcado lá? Então, o pessoal já está quase Praticamente todo mundo. É lá na feitura. Eu posso vir até aqui Mas e é aqui em tenho São carona, né? É aqui em São Leopoldo. Tá? Vamos nos encontrar aqui 15 para as 9, acho que é bom esse horário. Nos encontra aqui e a gente se divide. Emanuel. Tem um livro para vocês, ele é muito fácil. Diga. Todas as salas já foram encerradas, certo? E vocês precisam, ao menos olhar. Certo, já todo mundo já Só ler todo ele, mas ele é muito fácil, ele é muito rápido de ler. Beleza. Tem 37 pessoas aqui. É isso. Tá? Eu perdi a primeira parte dos doces. Então vamos fazer o encerramento, tá? Pessoal, Eles vão fazer a festa da criança. obrigado pela dedicação de vocês. O professor Kikuchi, se a gente puder contribuir com doces. Perfeito. Manuel, Rafael está com uma interferência muito grande do fundo de alguém discutindo uma viagem. sim. Acho que era no som do Emanuel. Não sei se é o teu também. Já ir pensando tudo isso que Emanuel. hoje. Não, é o pessoal que está na sala com o Rafael. O meu áudio aqui só tem Não, eu. não é aqui não. Não é aqui não. Não é aí, não? Vamos tentar identificar aí quem é. Vitória Viel. Vitória Viel, talvez. Vitória Viel. Foi? Vamos dar uma. Vamos botar pronto. Agora foi. Beleza. Pronto, agora sim. Perfeito, gente. Bom, quero agradecer enormemente pelo tempo de vocês que se dedicaram a esse trabalho, de fazer essas sínteses. Bom, a gente está... Emanuel, você Espera tem aí que eu vou checar ficar aqui, o controlando... outro áudio está aberto. Isso, controla aí o áudio aí. Só um instante. Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar as sínteses, e aí quem for da... Ó, aqui tem, eu estou com os documentos aqui abertos, então sala 1. A gente pode fazer assim, eu vou apresentando, porque para otimizar o tempo, né, eu vou compartilhar aqui todos, e aí vocês fazem a relatoria. Ó, tem todas as salas aqui, todos os trabalhos, tá? É muito importante que vocês fizeram, e aí vocês podem escolher quem que vai fazer a apresentação. A gente pode dar aqui um tempo de 5 minutos para cada sala, fazer uma apresentação geral. Não precisa ler o documento, fazer uma síntese, né? E aí, enquanto está fazendo a síntese, eu vou passando aqui devagarzinho para vocês lerem. Pode ser assim? A sala 1, né, que teve a presença aí do Rafael, né, de São Paulo, Leonardo, Ellen, Rios e Aramis. Quem quer fazer uma fala aqui de fechamento do trabalho? Rafael, dá só um instante. Tá. Eu vou liberar os... Aí, pessoal, não abram as câmeras e os microfones se você não for do grupo que foi chamado agora, para a gente não ter interferência, ok? Vou ler aqui agora. Então, agora o pessoal que foi chamado pelo Rafael pode se manifestar. Perfeito. Alguém quer fazer a apresentação da sala que estava na sala 1, do documento da síntese? Senão eu falo aqui também, se vocês não quiserem. Eu posso fazer, Rafael. Perfeito. Aqui, Rafael, seu xará. Enfim, a gente... foi uma discussão interessante. A comunidade desapareceu muito fortemente
tanto a questão do financiamento, né, especialmente esse financiamento para a área meio, quer dizer, a gente detectou, né, que a gente precisa, esses espaços e centros, eles precisam de financiamento para sustentar um projeto de continuidade e longo prazo, uma vez que educação não se faz com projetos pontuais. Então, a idade de construção, de viabilização do PPA é justamente a falta de financiamento na área meio. Aí sugeriu-se, inclusive, que a gente pensasse num sistema nacional de educação ambiental, nos mesmos moldes, inspirado no como a cultura faz, né? E que, por ser um sistema nacional, permite a construção de financiamentos federais, municipais, estaduais, e até a figura como existe o ponto de cultura, que recebe financiamento simplesmente da estrutura, existir nesse Sistema Nacional de Educação Ambiental um sistema de financiamento para esses centros de educação ambiental. Falou-se também sobre a importância da compreensão da educação ambiental enquanto uma área inter e transdisciplinar, né, da necessidade de construção de diálogos constantes com sistemas públicos de educação municipais, e aproximação constante, né, presente com esses sistemas. Gente, eu peço ajuda aí para os colegas, porque é muita coisa aqui, né? Falamos da sobrecarga dos educadores, e da necessidade de pensar isso, né? De construção de projetos mais estruturados. Não sei se tem mais uma que alguém gostaria de complementar, dos prédios públicos, de pensar a sustentabilidade a partir dos prédios públicos, essa ideia de tirar a criança de dentro e o jovem de dentro da sala de aula, mas também levar desses equipamentos, né, de educação públicos a sustentabilidade, a agrofloresta e todos esses sistemas aí disponíveis para a gente trazer a questão do meio ambiente para dentro da educação, né? Eu acho que, em síntese, o que me parece que ficou muito claro é essa relação entre a educação formal e a educação informal, né? Como que a gente consegue estabelecer um sistema que dialogue efetivamente, já que tem da educação formal, que a gente tenha a capacidade de continuidade da planta, né, na educação informal, então na educação não formal. Então, como que a gente faz isso o tempo todo? Leonardo, você quer complementar alguma coisa? Sim, gratidão por esse momento a todos, Rafael, toda a galera, a equipe de suporte, e reforçar essa questão dos prédios públicos sustentáveis, né, que sejam mais viabilizados, pois eles se tornam espaços educadores por excelência, né? Eventos que premiam a educação ambiental, né, principalmente em nível municipal, né, chamar os professores, valorizar essas pequenas e grandes ações, e também a questão de se elaborar o Plano Municipal de Educação Ambiental, a Política Municipal de Educação Ambiental, né? Daí sair as comissões municipais, sair os centros municipais e o fundo municipal, conforme o Sorrentino falou, que é muito interessante, da educação ambiental, para ter verbas focadas, né? E não menos importante, talvez também a abertura de concursos públicos, né? Para profissionais trabalhar com educação ambiental, direto, focado, né? Dessa forma. Acho que era isso. Gratidão, tudo de bom. Perfeito, perfeito. Obrigado aí, Leonardo, Rafael. Obrigado por todo o grupo também, né? O grupo 1, pela participação. Novamente, reforço que isso vai ser sintetizado e vai ser encaminhado lá para o Departamento de Educação Ambiental e, quem sabe, incidência em política pública. Então, vamos para o grupo 2, sala 2, grupo 2. Vou compartilhar aqui o documento de vocês. Vocês também fiquem à vontade aí para fazer uma fala,
uma síntese, né? 5 minutinhos. Aí, se a gente seguir esses 5 minutinhos, a gente acaba 12h15 o nosso trabalho hoje. Agradecendo, porque eu já vi todos os documentos aqui rapidamente. Então, quem quiser... Ana, Rogério, Carolina... Aguardando eles abrirem câmera e microfone. Tá. Mas está aqui o trabalho. Enquanto isso, eu vou comentando, tá? Vocês podem me interromper, mas está aqui, né, na questão 1, falando a questão do recurso financeiro, né? Está sendo bem comentado. Carolina Pontes, chegou. Oi, Rafael, desculpa. Tranquilo. Então, a gente conversou bastante, né, sobre principalmente os recursos, né? Foram colocadas algumas questões de retomar, resgatar, né? Fazer articulações para resgatar um artigo que originalmente estava na PNEA, mas foi vetado, que era sobre destinação de recursos. Foram colocados algumas experiências que os participantes tiveram, né? Nas suas salas verdes, nas suas cidades, instituições, enfim. Eu estou colocando assim de maneira bem genérica, porque na verdade eu não faço parte de nenhuma sala verde. Eu sou doutoranda da Universidade de Brasília, e aí eu estou aqui, era mais para ser ouvinte mesmo. Mas, enfim, como os outros ainda não conseguiram abrir câmera e tal, aí vou falando. E aí também a gente discutiu sobre a questão da formação política, né? A formação em educação ambiental, e aí eu pontuei especificamente o aspecto político que está preconizado lá na PNEA, né, na Política Nacional de Educação Ambiental, mas que parece que ainda falta um pouco, né? Eu coloquei como uma das dificuldades, pensando num projeto que envolvia educação ambiental na última escola que eu trabalhei, que aí tinha um pouco essa dificuldade de entendimento ali das questões mais profundas, enfim, né? Ter uma educação ambiental um pouco mais crítica mesmo. E aí também foi colocado aumentar as formações de educação ambiental, de um modo geral. Aí a Maia colocou que precisaria ser uma educação ambiental verdadeiramente crítica, priorizar também os projetos de educação ambiental que foram premiados, reconhecidos, né? Priorizar eles nas políticas públicas, tanto municipal, estadual e federal. E um colega também colocou que seria interessante ampliar as formações de educação ambiental também de forma EAD, e aí isso também gerou um ponto de discussão no grupo, porque daí um colega colocou que acha que seria mais interessante formações presenciais mesmo. E aí foi isso, só para resumir mesmo. Perfeito. Obrigado. Você é doutoranda da UNB, de qual programa de educação? É do Programa de Educação em Ciências, o PPG-EDUC. Legal. Muito bom você estar aqui com a gente. Obrigado pela síntese. Então, vamos passar para a sala 3. Sala 3, quem quer fazer a síntese aí? Muito bem feita pela Carol, pela Carolina. Quem que gostaria de fazer essa síntese na sala 3? Olá, pessoal. Sou eu, a Rosa. Não me sobrou. Boa tarde a todos. Mais uma vez, né? Vou tentar ser sucinta também. Na primeira pergunta, as dificuldades, eu acho que foi unanimidade a questão dos recursos financeiros e também de colaboradores, né, para a continuidade das atividades que são desenvolvidas, né? Outra coisa que foi colocada foi a importância dos professores reconhecerem o contexto, né? Estarem inseridos nesse contexto, trazer o trabalho interdisciplinar, porque nem todos conseguem participar, né? O compartilhamento, né, de informações, né? Essa rede que falta ainda, né? Acontecer entre a educação ambiental e as salas,
a ausência de apoio institucional regular, né? O Araçá, ele colocou sobre as emendas parlamentares, né? E também foi colocado na Sala Verde da Fiocruz a dificuldade, né, da relação à disputa no território, né? Porque existe conflito armados, né, dentro desse território, né? Com brigas, né, entre facções e operações policiais. Em relação às ações, né, está bem destrinchado aqui, mas vou tentar ser sucinta também. A Sala Verde da UTFPR, de Curitiba Tecoá, né? Ele faz um mapeamento da biodiversidade, fala da ciência cidadã, o aplicativo e-naturalist, né? A sensibilização da questão escolar em relação à biodiversidade, né? E também a sua própria unidade educacional. Também falou do chamamento público da organização de sociedade civil, que é importante. Aí eu trago nosso clube de ciências, né, que começa com a disciplina eletiva, ela vai crescendo, e aí a gente acaba, né, para dar continuidade às nossas atividades, resolve fundar institucionalmente o clube de ciências, né, no ano de 2021. Começamos com mapeamento de nascente, depois passamos para as questões do levantamento da vegetação, né, com um especialista, e aí fomos discutir as espécies exóticas invasoras, né, dentro dessas áreas, né. Fizemos esse mapeamento, e também trabalhamos com a questão das nascentes urbanas, né, que são utilizadas muitas vezes de forma desordenada, muito lixo. Ganhou alguns prêmios, como o MEP Biomas, o Instituto Tomotac. Depois veio a Sala Verde Mata Atlântica, da Fiocruz Mata Atlântica, que traz também esse diálogo entre biodiversidade, ambiente e saúde, trazendo atividades dentro dessa floresta da Pedra Branca, né, 21 bairros, então ele abrange bastante, digamos assim, escolas, bairros, né? A atividade atende segmento de escola pública, espaço de desenvolvimento infantil, a partir dos 10 anos de idade, né? Fala sobre as atividades de saúde ambiental, e no ano de 2025 eles receberam 18 escolas, e 617 estudantes, que é um número bem tenso, digamos assim. E como há uma ação concreta, né, a gente ficou discutindo um bom tempo, a captação desses recursos, né? Como que a gente vai fazer a manutenção das atividades, com que dinheiro, né? Será vir esses eventos, patrocínio, mobilização da população, né, para promover a educação ambiental, né? Um deles disseram, a gente tem um ônibus, a gente tem um apoio e tal, e a maioria relataram dificuldade. Então, as empresas poderiam incentivar colaboradores a participar de ações e organização da sociedade civil, quem sabe destinar um recurso para isso, né, dentro da área que ela atua. A questão também, a gente falou, quando é um evento municipal, por exemplo, quando o outro prefeito chega, ele não dá continuidade, ele desfaz, né? Então, por que não trabalhar igual às cidades educadoras, que se tornam leis? E aí, o outro gestor, ele é obrigado a dar continuidade, porque às vezes o trabalho até é interessante, mas eles pensam politicamente no sentido de dizer, eu estou levando o nome de quem iniciou, né? Então, seria talvez uma forma de driblar essas dificuldades por transformar a lei. Perfeito, Rosa. Obrigado, Rosa, pela sua participação, tá? Muito obrigado. Vamos então para a sala 4. Sala 4. A sala aqui. Que é a Ana, a Kátia. A Kátia, eu acho que ficou de ser a relatora, né, Kátia? Isso. Tá aí. Ótimo. Fiquei como relatora. Então, pessoal, foi uma ótima discussão. A gente acho que reforçou muito como dificuldades
a questão da falta de espaço para essa troca de experiência que está sendo fantástica, né? Eu acho que uma das questões centrais para a gente é que, com a troca de experiências, a gente conhece mais e pode fazer intercâmbios e produzir um conhecimento ainda mais densificado sobre educação ambiental. A mesma coisa também apontamos como dificuldades, principalmente a questão orçamentária, mas a falta de controle social sobre o orçamento, né? A falta que existe em alguns lugares, de, quando tem fundo nacional, fundo para a educação ambiental, a falta de um conselho deliberativo, né? E a falta também de um acompanhamento mais próximo sobre esses conselhos do governo federal. Também foi lembrada a falta de apoio às iniciativas sustentáveis da comunidade, a falta de capacitação de professores e educadores não formais, a falta que a educação ambiental seja institucionalizada nos projetos políticos pedagógicos das escolas, das universidades, acho que isso é fundamental, né? E o básico, né? A questão da falta de recurso financeiro e a falta de formações continuadas dentro das temáticas da EA. Para a superação dessas dificuldades, e depois eu falo dos projetos, bom, a gente pensou, primeiro, esse apoio efetivo a essas iniciativas sustentáveis realizadas nas comunidades e nos territórios, né? A gente precisa ter mais editais, mais orçamento para isso. Entrando de novo na questão do orçamento, uma ação concreta seria a deliberação sobre conselhos deliberativos, né? Não há necessidade de que existam conselhos consultivos, os conselhos de educação ambiental têm que ser deliberativos, e o acompanhamento do controle social efetivo sobre a decisão de onde alocar as despesas. Depois, com relação à necessidade de mais trocas de experiências, a gente pensou em realizar encontros em 3 escalas: local, regional e nacional. Né? E aí, a partir desses encontros, que podem ser, sei lá, bimestrais no local, semestrais regionais e um encontro nacional, né? Desde que a gente tenha o suporte financeiro para que isso aconteça, né? Seriam os espaços para a troca de experiência entre os NEAs. Né? Acho que essa seria uma metodologia que a gente pensou. Depois, para fechar, a gente pensou na garantia de formações continuadas com esse esforço para a institucionalização da educação ambiental nos projetos pedagógicos de escolas e universidades, né? O incentivo para a capacitação de professores e educadores não formais, também pensamos a utilização de recursos do Fundo de Meio Ambiente, das secretarias, fundações de meio ambiente para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental que sejam efetivos, críticos, né? E que tenham base no que a gente vem pensando aqui, né? Ter uma comissão que pudesse fazer essa avaliação, revitalizar a REBEA, fazer uso da plataforma interativa, com signatários que possam externalizar a sua, vamos dizer, a sua rede, né? E a coesão. E o fomento às salas verdes através das leis de incentivo fiscal. Uma rápida síntese seria isso, e queria também, se tiver tempo, minhas colegas podem também contribuir. Eu não cheguei a falar das experiências concretas, porque elas foram colocadas nos links, né, para que todos pudessem ter acesso. Perfeito. Muito obrigado, Kátia, muito obrigado pela sua síntese também, pelo trabalho de vocês, dedicação de vocês, do tempo de vocês, e a gente vai finalizar, então, a última apresentação da sala 5. Bom, Matheus. Alguém quer fazer a síntese? Para a gente encerrar nossos trabalhos de hoje. Matheus, você estava bem ativo lá no grupo? Rafael, estou montando aqui, vendo quem abre a câmera ou o microfone. Mas tá. Aí, Matheus. Posso. Eu não me preparei, mas posso fazer aqui. Então, sobre os principais desafios, né? Também principal que a gente comentou era a falta de recurso,
principalmente esse recurso continuado, né, permanente, porque muitas vezes a gente consegue um aporte, mas ele, às vezes, em menos de um ano, a gente usa esse aporte e depois não tem como dar continuidade às ações, né? E essa falta de recurso também causa um isolamento de algumas comunidades, porque o meu projeto, por exemplo, de início a gente estava trabalhando em comunidades pantaneiras, né? Só que com a falta de recurso a gente não consegue dar continuidade até ir a esses locais. São locais mais que demandam recurso alto para a gente conseguir chegar até lá, né? A falta também dos meios de captação de recurso. Então, também a gente acha não tem muitos editais, não tem muitos locais onde que a gente pode conseguir esse recurso. E também, a burocracia é muito grande para a gente conseguir, né? Então, muitas vezes, quem está coordenando esses projetos também, como não é um projeto muitas vezes voluntário, não tem tanto tempo disponível para cumprir uma série de burocracias também que é exigido, né? Fortalecer o poder público municipal, estadual e federal, né? Como também já foi falado nas outras salas também. E isso, a burocratização e monopolização, né, desses repasses e verbas de fundo sem disponibilizar acesso para novos projetos. Então, muitas vezes, esses projetos que conseguem um recurso, né, ele consegue se sustentar, mas projetos novos que estão iniciando têm mais dificuldade de conseguir esses recursos. Quer falar também? Esqueci seu nome, não está escrito aí. Está com a câmera ligada, você quer participar também? Que ela também estava na nossa sala. Ela saiu. Pode dar continuidade, Matheus, que eu estou aqui, muito barulho. Vai interromper. Alguns exemplos concretos, né? Então, são ações de engajamento com a comunidade local, apoio de entidades públicas e privadas, como aconteceu, né, no dia da limpeza de praias e rios. Foi organizada uma ação junto com empresas locais, com a Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, né, Educação e Turismo, com participação de alunos de escolas municipais e projetos socioambientais. Esse foi um evento que eu participo, que é o evento Vem Pra Bio, que é um evento anual que acontece no Instituto de Biociências da UFMT, junto com os programas de pós-graduação, junto com o projeto Sapo Pantaneiro. Então, toda a área da biologia faz um evento que a gente abre as portas do Instituto para a comunidade, né? Então, os laboratórios, as pessoas podem entrar nos laboratórios, conhecer os laboratórios, a gente faz mostra de biodiversidade, né? Fala sobre pesquisa científica, a gente faz até uma divulgação para chamar as pessoas para o evento, né? Mas acho que com recursos a gente conseguiria ampliar essa divulgação, melhorar essa divulgação para receber mais pessoas, né, dentro da universidade. Mas todo ano está acontecendo e está ficando bem bacana, assim, a gente está tendo um público bem bacana. Alguém quer falar os próximos, as pessoas que colocaram? Acho que deixaram para você mesmo segurar essa, hein, Matheus? Então, vou continuar. Implantação permanente de trilhas ecológicas, né, com o objetivo de conscientizar a população sobre a conservação do meio ambiente, acontecendo em Aquirás, no Ceará, né, implementou um projeto Mangue Point e trabalha com consonância, né, com a lei aqui, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, realizado de forma permanente atividades turísticas de maneiras a construir uma conscientização sustentável, aulas de campo, atividades de reflorestamento, manutenção, limpeza e pesquisa, né, observação da biodiversidade. Também o mesmo grupo aqui lá no Ceará, também o projeto Amigos do Mar,
né? O projeto visa o manejo costeiro, a mitigação de ameaças, a conservação e o monitoramento das tartarugas marinhas, atualmente de forma contínua no litoral, no município, desde Porto das Dunas até Botoque. Atualmente, o projeto fortalece a preservação das áreas de desova, protege ativamente os ninhos e os filhotes de tartarugas e realiza ações de conscientização ambiental junto a pescadores, bugueiros, turistas e moradores. Realização de trilhas ecológicas na unidade de conservação do Parque Imperatriz Leopoldina, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, juntamente com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Os estudantes se organizam nas escolas e juntam seus recursos para o transporte e são recebidos pelas professoras da Secretaria de Educação. E aí algumas ações concretas de políticas públicas que a gente conversou, né? É a criação de uma lei de incentivo à educação ambiental, assim como acontece com a cultura e com o esporte, né? Então, facilitar com que a gente consiga recursos para manter esses centros de educação ambiental e salas verdes, reverter os valores de multas e taxas ambientais, como o TAC ou ISS, né? Compensação ambiental nas 3 esferas de governo, no mínimo 30% de arrecadação anual, para incentivar projetos locais e salas verdes existentes em seus territórios, e também a criação de um selo de incentivo de captação de recursos às instituições não governamentais cadastradas como salas verdes. Perfeito. Muito bom, Matheus. Matheus deu um show também na apresentação do webinário que foi gravado lá no YouTube, trabalho sensacional do Sapo Pantaneiro. Pessoal, eu queria agradecer enormemente a participação de vocês. Tudo que vocês escreveram aqui vai ser levado em consideração, tá? A gente vai passar para o Departamento de Educação Ambiental. Muito obrigado, tá? Bom almoço para vocês, bom descanso, boa semana e o resto de semana, tá? A gente agradece enormemente. Queria agradecer aqui o Jonathan, estudante da graduação que está no suporte técnico, Ana Gomes, estudante do mestrado, André, também estudante do mestrado, e o Emanuel, que ficou lá, né, segurando aí essas dificuldades do mundo tecnológico, mas a gente conseguiu fazer uma síntese aqui bonita e vai ser passado lá para o departamento, tá? Bom descanso para vocês, obrigado mesmo de fundo do coração. A gente mantém o diálogo e, por favor, vamos fortalecer as ações nos territórios de vocês, se depender aqui da gente, se a gente conseguir emplacar algumas propostas de vocês aí, ficaremos muito felizes. Rafael, aproveitar quem está online ainda, abrir as câmeras para a gente fazer uma foto. Ah, legal. Quem estiver online, estiver ouvindo a gente. Foto final, né? Uma foto. Isso, maravilha. Então, vamos lá. Esperar mais uns 15 segundos, tem gente abrindo ainda. Aí bate a foto e já se despede com tchauzinho. Cadê, André? Te vendo aí, Jonathan. Bacana aí, todo mundo abrindo. A Marilena tá aí, a Marilena do Araçá Docinho, a professora, a grande professora. Demais você aqui, professora. Araçá Docinho, trabalho sensacional de educação ambiental. Incrível mesmo. Bom, vamos lá. 1, 2, 3 e X. Tá feito, pessoal. Vou enviar isso para o Rafael e depois ele pode enviar para vocês por e-mail. Envio lá para o e-mail de vocês. Gente, ó, bom descanso, bom almoço para vocês. Gente, obrigada. Obrigado. Tchau, Marilena. Olha que graça. Você é demais, professora. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Rafael, título de registros. Tu vai ficar aí à tarde? Rafael, posso finalizar a gravação agora? Pausa aí, mãe. Pausa aí mesmo. Vou mostrar uma parada para vocês.